Oi, gente, tudo bem? A gente começa a comentar o informativo 1079 do STF já com um tema de repercussão geral. No final do ano de 2022, o STF fixou vários temas de repercussão geral e aqui a gente tem um tema bastante importante, que é o tema 1238. O STF fala que as provas que são declaradas ilícitas pelo judiciário, elas não podem ser utilizadas, aproveitadas em um processo administrativo, seja de que espécie for esse processo administrativo. A situação concreta é mais ou menos a seguinte, eu fiz algumas adaptações, tá? Para a gente entender. Foi feita uma denúncia anônima contra uma empresa, contra uma sociedade limitada, seus sócios e administradores, no sentido de que eles estavam praticando o crime de cartel, que é um crime tipificado lá na Lei 8.137 de 1990. Também o cartel é uma infração à ordem econômica. Diante dessa denúncia anônima, o Ministério Público ele requereu ao juiz que fosse determinada interceptação telefônica de sócios e administradores que foram mencionados nessa denúncia anônima. Aqui, o Ministério Público ele pediu as interceptações telefônicas ao Poder Judiciário sem antes fazer nenhuma investigação sobre essa possibilidade, sobre essa suspeita da prática do crime de cartel. O juiz, ele deferiu o pedido do Ministério Público e foram feitas interceptações telefônicas e com essas interceptações telefônicas, o Ministério Público conseguiu reunir provas para denunciar as pessoas aqui mencionadas. O Ministério Público, quando ele reuniu essas provas por meio dessas interceptações telefônicas, ele compartilhou essas provas com o CAD. O que é o CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça. No âmbito do Poder Executivo, esse conselho, ele investiga e decide, em última instância, aquelas matérias de concorrência no mercado privado. E o CAD, ele também tem competência, tem o dever de fomentar a livre concorrência, de disseminar a cultura da livre concorrência. Acontece que um dos sócios dessa sociedade limitada que sofreu interceptação telefônica e que foi denunciado pelo Ministério Público com base nas provas que o parquê conseguiu diante da realização dessas interceptações, esse sócio ele impetrou habeas corpus falando que essas provas obtidas deveriam ser declaradas ilícitas, porque quando a gente fala em interceptações telefônicas, a lei prevê que as interceptações telefônicas elas só podem ser decretadas pelo juiz se não existirem outros meios eficazes para se investigar a autoria e a materialidade de um delito. Aqui, como eu disse para vocês, o Ministério Público ele recebeu a denúncia e, sem proceder a maiores investigações, já fez o pedido de interceptação telefônica e o juiz, sem verificar se o Ministério Público tinha feito investigações e tinha demonstrado que não era possível obter provas a não ser por interceptações telefônicas, o juiz, sem verificar esse requisito para decretação da interceptação, a decretou. O STJ, nesse habeas corpus impetrado por esse sócio que foi denunciado pelo Ministério Público,
ele concedeu a ordem e ele declarou a ilicitude das provas obtidas com essas interceptações telefônicas que foram decretadas com base apenas em uma denúncia anônima. E também decretou a ilicitude das provas que derivaram diretamente das provas colhidas por essas interceptações telefônicas. E disse que se existiam outras provas que não essas declaradas ilícitas, a ação penal ela podia continuar tramitando. Acontece que essas provas declaradas ilícitas pelo STJ nesse habeas corpus, que foram compartilhadas pelo Ministério Público com o CAD, elas foram utilizadas pelo CAD na instauração de um processo administrativo para apurar se a sociedade limitada ela estava cometendo essa formação de cartel, se ela estava impedindo, criando barreiras para que outros atores do mercado privado entrassem no mercado do ramo dessa sociedade limitada que trabalha com gases industriais e medicinais, como oxigênio, para balões de oxigênio usados em hospitais, tá? Investigando, então, o CAD, diante dessas provas compartilhadas pelo Ministério Público, ele instaurou um processo administrativo e, ao final desse processo administrativo, ele condenou a empresa por formação de cartel, tá? Por criar barreiras a outras empresas que querem ingressar no ramo de gases industriais e farmacêuticos. A sociedade limitada condenada e o sócio que impetrou o habeas corpus, em que foi concedida a ordem pelo STJ declarando a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, a sociedade limitada e o sócio, juntos, ajuizaram uma ação anulatória, pedindo que o CAD ele parasse esse processo administrativo, que o judiciário declarasse esse processo administrativo nulo, porque esse processo administrativo ele estava baseado e a condenação nesse processo administrativo foi fundamentada em provas consideradas ilícitas pela STJ, consideradas ilícitas porque não foi observado requisito legal para a decretação dessa interceptação telefônica, como a gente viu. O pedido da sociedade limitada e do sócio nessa ação anulatória foi julgado procedente pelo juízo federal. Por que juízo federal? Porque o CAD é uma autarquia federal, né? Competência do juízo federal aqui. E a procedência da ação foi mantida pelo TRF em julgamento de recurso. O CAD ele continuou inconformado, ele falava que as provas que ele usou nesse processo administrativo e que fundamentaram a condenação da sociedade limitada são autônomas e que ele poderia sim ter utilizado diante também da independência das instâncias criminal e administrativa. O STF, aqui nesse tema de repercussão geral, ele precisou falar o óbvio para o CAD. Por isso, ele fixou esse tema de repercussão geral, para ver se agora a acusação, o Poder Judiciário e outros órgãos da administração pública começam a obedecer o que a lei diz. O STF disse que a Constituição Federal, ela traz de modo expresso a inadmissibilidade de provas obtidas com violação
a normas constitucionais e infraconstitucionais. Se, para obter uma prova, se violam normas constitucionais e normas legais, essas provas elas são ilícitas. E a Constituição diz que provas ilícitas são inadmissíveis nos processos. Então, nenhuma autoridade pública, seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito administrativo, pode usar provas ilícitas em prejuízo dos cidadãos. Isso independe da natureza das pretensões que são deduzidas pelas partes. As provas que são declaradas nulas pelo Poder Judiciário, elas não podem ser valoradas e aproveitadas em desfavor do cidadão em qualquer âmbito ou instância decisória. Ou seja, não se pode usar provas declaradas ilícitas e, por isso, nulas pelo Poder Judiciário nas instâncias administrativas, no âmbito administrativo, em desfavor do cidadão. Aqui o STF disse que existe sim a possibilidade de emprestar provas, né? Se pegam provas emprestadas de um processo criminal para juntar ali num processo administrativo. Isso pode. Mas se a prova emprestada do processo criminal, ela foi produzida de forma ilegítima, de forma irregular, essa prova, ela não pode ser pega, emprestada pelo processo administrativo. Então, aqui a gente tem a fixação de um tema de repercussão geral que diz que são inadmissíveis em processos administrativos de qualquer espécie, provas que foram consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!